2 minutos. Você já teve depressão, angústia, reação física, pânico, fobia? Já te falaram que você teve transtorno bipolar? Vamos começar, né? 1 minuto a gente vai dar bom dia, pessoal. Vai dando bom dia, enquanto não dá a hora. Aí, 1 minuto. Já começou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um dia, né, meus amores? A saudade batendo. Ai, nada como estar em grupo, mas nós vamos continuar e vamos ter fé, né, filha? Bom dia para todos que acabam de chegar. Aqui. Que a gente consiga fazer uma releitura da melhor maneira possível. Sim. Aqui nós temos o Mike, a Ivani, a Lilian também deve estar junto, que as duas sempre assistem juntas. Bom dia, meninas. Bom dia, Mike. Bom dia, o pessoal que vai estar entrando. São agora, 9 horas. acho que 9 horas. Falta 1 minutinho. Vamos acalmar nosso coração. Quer fazer, filha? Vamos acalmar nosso coração. Damião vai estar fazendo a prece. Graças a Deus, Senhor. Vamos acalmar o coração. Respirar bem fundo. Elevar o pensamento ao Pai. Agradecer pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder acordar para mais uma manhã. Toda manhã é um reencarne, é um recomeço. Então vamos agradecer esse recomeço, não é? Essa oportunidade que Ele nos concedeu de mais um dia de vida e de aprendizagem. E tentar ao máximo possível colocar em nossas vidas o que a gente for fazer nessa leitura de hoje. E agradecidos que somos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Pessoal, bom dia. Né? Semana passada nós falamos do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ontem nós dois pedimos, muita correria essa questão online, nós pedimos desculpa. Nós colocamos no grupo o final do capítulo, que fala de missão do homem inteligente na Terra. Que está no vídeo, depois... Isso, está no vídeo, é só estar escutando, tá? E nós falamos um pouquinho ontem no vídeo, quem não teve oportunidade, né? Bem-aventurados que têm o coração puro, aonde nós somos convidados a uma grande reflexão. Onde nós somos convidados a uma grande reflexão sobre a simplicidade e a humildade de coração. Ontem nós comentamos que assim, os 4 primeiros capítulos, na verdade, isso é bom a gente estar recordando hoje também, para a gente ir amarrando as ideias. Ontem nós recordamos que os 4 primeiros capítulos nos apresentam a verdade, né, filho? Um chamamento à verdade, um chamamento à vida futura, um chamamento à importância do evangelho, um chamamento ao que é remédio. Aí nós chegamos no 5º capítulo, aí bateu, pá, é como se fosse uma grande ferida, que fala assim, ó, vamos trabalhar todas essas feridas e mais algumas. É chamada a questão das aflições. Todos nós vivemos num mundo de aflições. Todos nós temos aflições. E aí depois
começa as bem-aventuranças, que na verdade vai sendo trabalhado sentimentos lindos, situações lindas dentro de nós, que nós podemos pôr remédio. Então, por exemplo, o chamamento da humildade e da simplicidade, né? Eu vou ler um textinho bem pequenininho, para depois a gente começar a ler o Evangelho. Simplicidade. Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a condição de entrada no plano superior, não nos convidava à incipiência ou à incultura, recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela sempre disposto a aprender. A rebeldia e a impermeabilidade são quase sempre escudos característicos daqueles que pretendem haver encontrado a última palavra em madureza espiritual. Nossos excessos de raciocínio, em muitas ocasiões, não passam de desvarios da nossa mente, dominada por incompreensíveis cristalizações de vaidade ou de orgulho. Criamos em nossa invigilância certos padrões convencionais de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz. E dentro deles, dormitamos a maneira de pássaros cativos que encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias e quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo nossos papéis de amor e sabedoria, paz e luz. Guardemos o espírito de surpresa diante do mundo e à frente da estrada que o alto nos destinou. Convertamos a nossa ligação com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração, com a vida e a forma. Estejamos convictos de que cada instante será para nós glorioso, passo no conhecimento superior ou na direção do céu. Emmanuel, do livro Trilha de Luz. É um convite, né? É um convite. Bem. Você vai ler? Uhum. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam a mão quando tomam suas refeições. Às vezes a tradição fala mais alto do que a própria razão, não é? E a gente toma muitas vezes ao pé da letra. Não, e o pecado em pensamento adultério? Isso já falamos ontem. Foi? Foi. Agora é verdadeiro. Ah, desculpa, gente. Eu tô aqui pedindo. Pecado em pensamento e adultério foi ontem. Vai. É. Desculpa, gente. Então, quer que eu leia outra vez essa parte? Não. Do adultério? Não. Seja, verdadeira sim, pureza. sim. Desculpa. Então, outra vez, é o item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Sim. Então, escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos como tomam suas refeições? Eles tomam a tradição, às vezes, a gente, nós, né? Temos manias, Sim, costumes que nós trazemos ao longo do tempo, né? Coisas que ficam de pai para filho, de mãe para filha. Sim. E às vezes a gente olha a tradição da família, ou faz a gente, vamos fazer assim ou assado. Seguimos tradições.
E muitas vezes a gente coloca esses costumes que chegam a ser vícios depois, né? Acima de qualquer coisa. E eles estavam e Jesus e colocaram isso para Jesus. Isso foi uma pegadinha, né? Uma pegadinha. E vamos ver o que Jesus respondeu para eles. Que assim, na verdade, as tradições amorosas, as tradições familiares, elas são importantes desde que tem um limite. Então, uma tradição, vamos pôr uma tradição lá do povo no passado, uma tradição que ela era bruta, uma tradição que fazia mal ao outro. Por exemplo, no passado, na Páscoa, não tinha a malhação de Judas? Uma tradição que, graças ao meu bom pai, hoje em dia não tem mais. Né? Então, algumas tradições nos fazem mal. E entre a tradição, que muitas vezes não nos ajuda na nossa moral e atrapalha, entre a tradição e as palavras do pai, as palavras do pai. E assim, quando fala aqui das mãos não lavadas, tudo antes da refeição, é claro que é uma coisa que no mínimo possível a gente tem que pegar, não levar tão ao pé da letra, mas tem que pegar assim, claro, a higiene corporal, isso já tem que ter, sim, tá? Mas aqui é outra coisa. Ele está usando de uma metáfora. Mas Jesus respondeu: por que violas o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Tá? Às vezes a tradição está acima das palavras de Deus, de Jesus, que Jesus quis ensinar. Pois Deus fez esse mandamento, honrar o pai e a mãe. E este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizei, aquele que disser a seu pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveita-se a vós, este satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre e não resista a seu pai, não assista a seu pai ou a sua mãe, é assim tomaste inútil o mandamento de Deus, a tradição. Aqui tem uma coisa, tem muitos filhos que são ingratos com o pai e a mãe. E são ingratos justamente... Esquece da aprendizagem, honrar pai e mãe, né? Justamente aqueles que mais assistiram eles em suas necessidades. Né? Não são todos, mas tem muitos assim. Na hora que precisava do pai e da mãe, nas doenças, sim, ou de uma palavra de consolo, quem é que estava sempre ali para ajudar? Sim. Pegar na mão daquele que precisava, o pai e a mãe. E muitas vezes na hora que o pai e a mãe precisam, aonde está aquele filho? É nessa parte que Jesus fala que honrar o pai e a mãe. Sim. Tá? Não que tem que colocar num pedestal e fazer com que eles sejam santos. Não, nós todos os filhos vão compreender quando chega do fato de ser criança para a adolescência, os nossos filhos começam a perceber ainda mais os nossos defeitos. Só que é natural e saudável que eles entendam que nós não somos perfeitos. Olha isso. Acho que nós vamos ter que pegar o cachorro e guardar, gente. Espera só um pouquinho. Então, na verdade, o que acontece? Nós vamos ter que perceber, aos pouquinhos nós vamos percebendo, que os nossos filhos, eles não são, os pais não são perfeitos. Perdeu a coisa do cachorro. E ao mesmo tempo, mas isso não faz com que o filho tenha direito de negar dos seus pais, né? Quando a gente fala sobre a questão do lavar as mãos, o Pai Maior está nos convidando a sermos mais puros, né? A nos limparmos, a lavar o nosso eu, né? A fazer uma reforma interna. Jesus nos convida à limpeza do eu. Chama atenção ao homem puro, à reforma íntima. Na verdade, esse lavar as mãos é um convite a lavarmos a nós mesmos, né?
Só que para tudo, para reformar algo, demora. Uma construção, demora. Uma reorganização, né, Damião? Demora. E tem a R, né, ao quadrado, que a gente fala muitas vezes, é reformar e reencarnar. Né? Eu vou reformar e eu vou reencarnar. Então, assim, é muito importante. A reconstrução não vai ocorrer se nós não conseguimos fazer daqui essa pessoa. Gente, daqui pra mim. Thomas, esse pichuchuco aqui, ó. Daqui, pronto. Assim ele participa e fica quieto. Porque tá demais. Vamos participar do Evangelho hoje. Mandar beijo pro tio Manuel, que adora cachorro. Olha só, conhecer-se para transformar a nós mesmos, né? Então, assim, como que eu vou me transformar? É o que nós estamos fazendo, graças a Deus. Como que nós vamos nos reformar se nós não conseguimos identificar ainda o que nós temos dentro de nós, né, Damião? Então, por exemplo, no vídeo de ontem, chama a atenção assim, será que eu sou humilde? Será que eu sou simples? E hoje é assim, o que eu tenho que lavar dentro de mim? Tem que limpar o que você traz dentro de você. Porque depois, mais adiante, Jesus vai deixar bem claro que o que é ruim não é o que entra pela boca. Ah, eu não lavei a mão, o que eu comer vai fazer mal. Mas o que faz mais, o que é pior não é o que entra, é o que sai. Sim, sim. Porque só sai da sua boca aquilo que você tem dentro do coração. Sim. E o que eu tenho dentro do coração para poder mandar para os outros? Né? Que a verdadeira pureza está onde? Sim, dentro sim. de você. Então, se você não consegue ter dentro de você algo que seja que seja bom para o outro, ou para você mesmo, sim. que primeiro você tem que ser bom para você. Sim. Se você não consegue ser bom para você mesmo, você não consegue, muito menos para os outros você vai ser, né? Sim. Bom dia, Laura. Bom dia. Olha, gente, pessoal que assiste, que fala um oi, nós estamos, é igual escola online, né? Nós estamos, a Janaína hoje, ela justificou, ela não vai, uma situação, ela vai escutar depois. Quem está dando um respaldo pra gente, porque está escutando, e as pessoas aqui, na verdade, eu e o Damião, a gente marca bonitinho. Por quê? Porque quando voltarmos, né, a gente vai saber quem está participando, quem não está. É importante para nós. Olha, em seguida, tá, no mesmo item 8, um pouco mais adiante, em seguida, chamando a multidão, disse-lhe Jesus, ouvi e entendi, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem. O homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tomam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. O que sai da minha boca, né? O que sai do meu coração, né, Damião? Pô, a maledicência, então, aquele que... O falso testemunho, né? A maledicência é aquela palavra que você fala que tem um duplo sentido, né? Sim. Você fala uma coisa e assim, para fazer com que as pessoas, né? Maledicência é difícil. Adultério, a prostituição, roubo, falso testemunho. O que está saindo do meu coração, né, gente? O que será que sai do nosso coração? Quando o Damião fala em maledicência, irmãos, não falei mal um dos outros. Coloca no quarto, está te atrapalhando. Coloca ele agora que está te atrapalhando. Peraí, que hoje tá top. Bebê. Beijo. Pronto, agora nós vamos. Maledicência. Quando o Damião fala em maledicência, nesse Fonte Viva de Chico Xavier, fala assim:
Maledicência. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativa sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne os comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhes grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhes a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Tiago fala: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou resumir isso bem claro. Eu estou aqui com a Sueli. Sim. Eu estou falando mal de uma pessoa. Sim. Se eu estou falando mal de uma pessoa... Eu estou sendo juiz. Não, né? eu posso falar de você também. Você está entendendo? Sim. Olha, vira um vício, vira né? um vício. Pô, se eu falo da outra, eu vou falar de você também. Sim. Tá entendendo? Vira um vício É um vício ruim. É um vício muito ruim, que a gente não pode deixar tomar Sim. conta da gente. Quando surge o problema de solução difícil, entre um e outro aprendiz, somos todos aprendizes. É razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Às vezes a pessoa já não está nem bem, e eu ainda estou falando mal da pessoa. Às vezes aquela pessoa naquele dia foi grossa comigo. É gostoso? Não. A pessoa está correta? Não. Mas você nem sabe o que a pessoa está passando também. Muitas vezes é necessário, nesse momento, não ter olhos de ver. É, porque a malícia das palavras, aquela malícia que você traz, em que você vai falar com a outra pessoa, Sim. Eu acho que é pior do que você chegar para uma pessoa e xingar logo de uma vez. É melhor falar a verdade, conversar, do que ficar, né? Você fica com essas palavras que dão um duplo sentido. É como se nós ficássemos remoendo o defeito e as manias do outro. Então, em vez de eu falar para ele assim, olha, eu não gostei por isso, e nós dois temos uma DR, é muito melhor conversar do que eu pegar e ficar assim, com piadas, né? E essa pessoa, pode dizer, é um covarde. Por quê? Porque ela não tem coragem de falar para uma pessoa o que ela sente, então ela incita outra pessoa a falar. Então ela usa outra pessoa como instrumento para aquilo que ela queria fazer. No vídeo de ontem nós falamos sobre a fofoca. Olhem lá, a questão da fofoca. Eu e o Damião, em nenhum momento nós estamos nos colocando aqui falando que nós nunca estivemos num grupo onde houve uma fofoca e nós estávamos lá. Ou, por exemplo, que nós não fomos maledicentes. Não é isso, pelo contrário. Nós estamos nos policiando para deixarmos de ser, todos nós, né? Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus. Olha isso. Nós deixamos de cooperar com Deus. Quem será que a gente quer cooperar, gente? Olha isso. Para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil, que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sova semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Então, maledicência, na verdade, ele é tolo. Está perdendo seu tempo. O fofoqueiro, todos nós, né, gente? Que a gente desculpa, meus amores, não se sintam ofendidos, porque primeiro para mim. Vamos deixar de ser tolos, né? Porque quando eu estou sendo fofoqueira, eu estou sendo tola. Quando eu estou sendo maledicente, eu estou sendo tola. Por quê? Eu não estou cooperando com Deus, né? É fácil? Não, não é. Mas nós estamos no caminho. É por isso que Jesus fala,
Não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai dela. E o que sai dela é aquilo que eu trago no coração, que são todos esses defeitos que nós temos. Só tem mais 2 linhas. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes... desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Todo mundo vai se transformar. Esse é o Fonte Viva. Vamos voltar lá, né, filho? Item 9. Item 9, meninos. Quando ele falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tem grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensatos que sois, aquele que faz o exterior não faz também o que está por dentro? Nossa, sim, mas aqui... Isso foi um tapa, foi tudo que você acabou de falar aí. Jesus aqui está nos convidando, né, gente, na nossa leitura, de acordo com a nossa leitura, Jesus está nos convidando... Isso aqui está em Lucas, tá? Capítulo 11, versículo 37 a 40. Na limpeza do nosso eu. Vamos lavar. Ontem nós comentamos assim. Vamos imaginar que nós somos um vaso límpido. Por dentro uma maravilha. Não, assim, nós fomos inteiros, nós fomos construídos uma obra, nós somos uma obra divina. Nós somos uma obra divina. O Pai maior, amoroso, ele não fez a gente pela metade ou com defeito, não. Ele nos fez uma obra divina. Imagina um vaso límpido, bonito, claro. O que é que nós fomos fazendo? Nós fomos colocando ali algumas coisinhas que não deveríamos ter convidado para o nosso eu interior. Nós não deveríamos ter convidado. Mas como o Pai amoroso é maravilhoso e nós somos crianças ainda em maturidade, né, Damião? O que acontece? A gente fez deixamos aquela sujeirinha e agora nós estamos retirando. Então, o convite que o Evangelho faz, nessa parte, mãos não lavadas, vamos cuidar do nosso eu. Do nosso eu físico, do nosso eu espiritual, do nosso eu moral. É importante a gente cuidar da nossa aparência, se manter limpo, né? Ter uma aparência que seja, no mínimo, compatível com... Sim, se cuidar, se amar, aprender, voltar a se amar. Nós temos que tomar mesmo cuidado, é o que nós trazemos dentro de nós mesmos. Sim. Esse é o maior cuidado que nós temos que ter. Os desenhos, né? Tem muitos desenhos que, às vezes, o personagem... Será que toda fada é boa? E será que toda bruxa é má? Tem alguns desenhos, algumas metáforas que assim discute um pouquinho desse eu. Às vezes se fala assim, nossa, que linda. Será que por dentro você está trabalhando essa beleza interior? Não adianta nada, senão nós ficamos ocos, né? Vamos continuar. Item 10. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformaram em questão de consciência. O fundo muito simples acaba por desaparecer sobre a complicação da forma, como era mais fácil observar os atos exteriores do que se formar moralmente. Lavar as mãos Ó o que ele fala aí, né? Era mais fácil observar as atitudes do externo do que do interno. E nós fazemos isso. Muitas vezes, como dói a nossa consciência. Que bom, porque quer dizer que a gente já está identificando. Quando a gente olha o externo, julga o externo, pensa no externo, olha para o vizinho, olha a moral do vizinho, olha a atitude do vizinho e não olha a gente. E a sua reforma moral vai aonde? Sim, e quem somos nós para estarmos julgando nosso irmão se cada um de nós está numa evolução? Nós não estamos falando aqui, por exemplo, Damião vê algo que não está legal para mim. Não está legal.
Ele está vendo que não está legal. Qual a atitude dele? Não só enquanto marido, enquanto irmão. Passou menos. Isso é amor também. A pessoa fala assim, ó, menos. E eu ter a humildade de falar, opa, eu acho que eu saí um pouquinho do meu... Do meu eixo, é melhor do meu eixo, é melhor eu voltar. Vamos lá, filha. Lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não podia mais que isso. Por isso, o profeta disse, em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando a máxima e mandamento dos homens. A gente vê muito isso. As pessoas que falam de Deus da boca para fora, tá? Que nem aquela historinha que eu te falei, do faxineiro, sim, tá? Sim. Que o palestrante falava, mas não... Que o palestrante falava, vocês viram a historinha, o palestrante falava e quando chegou lá no plano espiritual, ele achou que ele ia ter todas as honras, que ele estava assim bem na fita. E aí o rapaz que limpava, enquanto limpava, prestava atenção em toda a palestra, né? Falou, mas como assim, né? O palestrante como mas... Ele falou, mas o que o senhor falava, eu pus em atitude. E o palestrante... Ele pôs em prática, mas o palestrante... É isso que ele está falando, honrar com os lábios. Falar, todo mundo fala. Agora, praticar é que é difícil. Eu posso agora estar tentando, né, gente, internalizar alguma aprendizagem no dia de hoje e tentar deixar a minha sintonia alta, bem grudadinha com o Pai Maior, ter um domingo saudável. Quando nós dermos tchau um para o outro, a gente pode entrar numa sintonia totalmente errada. E aí, o que acontece? Foram palavras ao vento, né? Bom dia, Laura. Bom dia, tio Manuel. Tio Manuel, nosso amigo da fluidoterapia, irmão de caminhada. Bom dia, meus amores. Tio Manu, o Thomas participou do Evangelho um pouquinho. Ele vai ler o item... É o 10º ainda. O 10º, o final do 10º. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Opa! Então não é para usar de julgamento no outro, porque se Deus é amoroso, se Deus nos envolve, se Deus cuida de nós, se Deus acredita que nós estamos numa escola de aprendizagem, opa! Porque se a religião que você segue não conseguir fazer com que você melhore, mude. Porque toda religião ela tem que mexer com a moral da pessoa. Sim, sim. Se ela não consegue te ensinar algo, ou aquela que, tá vendo? Tal religião não presta, tal religião às vezes a pessoa não... Não, a religião que você segue, ela tem que fazer com que você melhore um pouco. Não vai fazer de você um santo, mas vai fazer com que você, pelo menos, reflita sobre as coisas que você faz ou fala. Sim, sim. E às vezes, gente, assim, né? Às vezes nós temos a mania de querer que toda a nossa família seja espírita. Nós não temos esse direito. Quem é católico, graças a Deus que é católico, é uma religião lindíssima. Quem é budista, quem é evangélico, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é messiânico. Todas as religiões, todas as diversidades culturais, religiosas são maravilhosas. Mas tem que tocar o coração. O que eu acho que é bom para mim pode não ser para o outro. Mas tem que tocar o coração, né, Damião? Não, principalmente isso. Precisa. Tem que tocar. Precisa fazer essa reforma. Porque se você não consegue ser tocado o coração, aquilo que você vai fazer, você passa a ver até como um castigo. Uma vez... eu tenho que ir para lá. Uma vez o tio Manuel tá aí, vou até usar um exemplo de um amigo nosso, o Magno. Uma vez o Magno, um amigo querido da fluidoterapia, perguntou para mim se eu era tão amorosa, vou me colocar como professora agora, tão amorosa, tão cuidadosa, tão tranquila, em relação às crianças, por causa dos trabalhos que a gente faz na fluidoterapia. Eu falei, não.
E ele se assustou. Por quê? Porque eu não? Porque aqui eu sou, eu sou a Sueli, que tem erros, que tem acertos, eu sou professora, que eu tenho que dar bronca, que eu tenho que dar limite. Eu sou amorosa, mas eu também tenho defeitos, né? E esses defeitos, os erros que às vezes a gente que ocorre aí na nossa vida, hoje eu acho que eu peguei pesado demais. Eu acho que aquele aluno, eu não consegui enxergar a necessidade dele. Isso é a Sueli ali terrena. Quando nós estamos no trabalho mediúnico, nós estamos, graças a Deus, ali sendo intuídos, né? Eles nos ajudam. É você, mas o trabalho mediúnico. Então, assim, o que adianta? Eu usei esse exemplo para chegar o que adianta eu ler tudo isso e quando nós voltarmos para a escola, eu ser um professor sem paciência nenhuma com as crianças. Ser uma pessoa arrogante com meus colegas de trabalho. Cai tudo por terra, né, filho? São palavras ao vento. Acabou aí? Não, foi um pedacinho. Tá. Aquele sobre o qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falseada em seu princípio, tal é o resultado de todas as religiões, em que a forma supera o fundo. Sim. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se essa crença não impede de cometer assassínios, adultério, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo. Nós podemos, desculpa, a gente pode fazer uma camiseta. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homem de bem. Só tem duas linhas. Não basta postergar as aparências da pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza de coração. Que tapa, né? Que tapa. Nós estávamos falando agora. A religião, ela significa o quê? Religar, não é? E se você não consegue se religação com Deus. Tá? E isso só acontece como? Nas práticas que a religião vai te ensinar. Dá vontade de fazer, eu brinco assim, gente, mas dá vontade de fazer uma camiseta pra gente usar do nosso termômetro, né? Como o Damião falou, o religar ao Pai. Para você se religar ao Pai, você tem que tirar todas essas vestes, você tem que ir trabalhando todas essas mazelas que nós temos em nós. Para poder estar religando, né? A gente não vai conseguir de um dia para noite. Mas nós estamos indo. Se você conseguir pelo menos uma, eu já vou chegar lá soltando fogos de artifício do outro lado. Convite à palavra. Desculpa. Não, continua. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração, Lucas. Instrumento valioso é a palavra, doação divina, para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Resultado de notáveis experiências, o homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado de recurso vocálico, somente poucos deles se servem com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e travar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, matar-se o tempo. A palavra não poucas vezes se converte em estilete da impiedade, em lâmina na maledicência, em bisturi da revolta e golpeia as cegas ao império das torpes paixões. No entanto, pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. Lembrei do filme do André Luiz, para a gente encher a boca de água? Eu acho que vou encher a boca de água e não vou botar uma fita assim por um tempo. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras dirigem conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. Vou repetir essa parte. Semelhantes, nós somos sempre convidados a sermos gotas de luz, meu Deus. Às vezes a gente fala umas coisas, né, gente, que afunda a pessoa, meu Deus. Use de palavras como gotas de luz. Cuidado com o que você fala.
você não sabe da dor do outro. Aí quando você acha que está ajudando, você acaba com o resto. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras dirigem conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento, laurizado pelo Evangelho, que as palavras têm um Evangelho, né, gente? Há quem pronuncie palavras doces, com lábios tisnados pelo fel. Há quem sorria, embora chorando. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e ódio. Mas esses são enfermos em demorado processo de reajuste. Que palavra, meu Pai, que eu vou falar hoje? Que palavra que eu vou falar para o meu irmão? Que palavra que eu tenho dentro de mim que eu vou estar trabalhando ainda, né? E ele fala com muita amorosidade aqui, sim. Que essas pessoas que falam com ira e ódio, nós temos que acalentar. Olha, não há melhor exemplo do que a atitude. Não é, filho? Às vezes, eu lembro de uma amiga que ela fazia assim. Aí lá no emprego, ela era chamada e falavam palavrinhas assim, sabe? Muitas, 90% que não merecia. No final a moça fazia assim. Eu o quê? Eu falei, pra que você fez? Ela agradecia e saía. Eu falei, gente, você é demais. Então, cuidado com as palavras. Desculpa a fragilidade alheia, lembrando-te das próprias fraquezas. Evita censura. A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejas educar, reparar erros, não os abodes estando o responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura, mas faz-se hábito negativo, que culmina por envelhecer o caráter de que com isso se compraz. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales e fales muito, o que está cheio o coração. Joana de Ângeles, linda. Vamos lá? Escândalos. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Mas o escândalo está como? Naquilo que você pode fazer, tá? E que vai ter uma repercussão lá na frente. Vai agravar mais ainda, não é? Sim. Quando ele vai ler aqui, quando nós falamos no adulterar, adulterar tem a ver com modificar, e nos chama no adulterar o controle do pensamento. Não adianta fazer ações sem nós estarmos pensando o que vai acontecer. Nós temos que tomar cuidado com o outro. Quando ele entra em escândalo, no dicionário, é um fato que fere as normas da conduta moral. Escandalizar é um fato que vai ferir as normas da conduta moral. E diz, mas é bom que pare um pouco, né? Que é necessário o escândalo para a nossa cura. Mas que a gente reze muito e seja luz e nos modifique. Porque para que não seja necessário chegar a esse ponto. Porque também tá difícil. Se tua, lá no final do item 11, se tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, corte-os e atira-os longe de ti. É melhor que entre na vida tendo um pé ou uma mão, que ter 2 deles e ser atirado ao fogo eterno. E se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e atira-o longe de ti. É melhor que entres na vida tendo só um olho, a ter 2 e ser precipitado no fogo do inferno. Claro, o fogo do inferno é uma também... Sim, são metáforas. Tá? Que o inferno verdadeiro é aquele que você cria dentro de você mesmo, tá? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. Repete, por favor, filho. Gente. No sentido vulgar, escândalo se diz
de toda ação que choca a moral ou a decência de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que pode ter. Sim. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo fragor. Muitas pessoas contentam-se em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e sua consideração ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta a consciência. Permanece em repouso. São segundas as palavras de Jesus, sepulcros brancos, exteriormente, mas cheios de podridão no interior, vasos limpos por fora e imundos por dentro. É o que a gente volta a falar. O que eu trago dentro de mim? Eu sou que nem um vaso, que nem você falou. Um vaso limpo, sim, e bonito por fora. Mas dentro, em vez de ter flor, eu tenho o quê? Nesse momento, não tem como não falar, me desculpem. Nesse momento, vejam que o universo está escandalizado. O universo está escandalizado pela educação, que é onde se mostra a questão econômica, que nós não conseguimos acessar todos os nossos alunos. O universo está escandalizado quando o homem coloca o seu poder, a necessidade de ajudar o irmão. O poder é mais importante do que ajudar as pessoas. Aqui nós não estamos falando de partidos políticos, nada disso. Eu estou nós falando... estamos falando do que o homem traz dentro de você mesmo. Mas assim, olha quantos escândalos. A economia. O que é importante? A economia, a vida. Mas é importante comer. Então, como entrar no equilíbrio desse? Os países que conseguem controlar e os outros que não conseguem. A educação e a fragilidade da questão. O escândalo de uma criança não ter água de lavar as mãos. E aquela criança que, graças a Deus, pode acessar um computador para estudar. O escândalo daquele idoso que não tem, ou daquela pessoa que não tem uma condição boa ali, econômica, e não tem como, num problema social como nós estamos tendo agora, não está dentro de um controle e de um afago, e ter o medo, sim, de não ser, sabe? Então nós estamos vivendo um escândalo. Mas, Pai, a pergunta que nos cabe nesse momento: quantos escândalos vão ser necessários? Até que ponto que eu não posso transformar o meu eu individual para que todos nós, num conjunto, esse escândalo não se repita? Sabe, assim, dói no coração da gente. E assim, dói, eu fico pensando às vezes que dói, pra gente falar assim, acorda. Acorda, porque mesmo que o escândalo seja necessário, é o que você falou, eu posso evitar. Como que eu posso evitar? Vai se organizando antes. Poxa, eu vou olhar o meu irmão, eu vou aprender a amar meu próximo, né, Damião? Porque aqui está falando que o escândalo, sim, não é o que ofende, sim, a consciência do outro, mas é o resultado de vícios e imperfeições que eu trago. Sim, tem assim, qual é o barulho, qual é o escândalo que você tem dentro de você? Eu prefiro nem pensar agora. Qual é o barulho, qual é o escândalo que nós temos dentro de nós? O meu eu, qual é o escândalo que tem dentro de mim? Se cada um, lembra que nós conversamos nas outras, que nós somos células que formam um grande universo? Qual é o escândalo que tem dentro dessa minha célula aqui, que eu tenho que trabalhar? Né, filho? Dói. Enxergamos o escândalo do outro, mas nós não enxergamos o nosso. O que eu tenho dentro de mim, né? O que eu posso arrumar, o que eu posso melhorar dentro de mim. Sim, porque é fácil enxergar o escândalo do outro. Mas qual é o escândalo que eu tenho em mim que eu posso estar ali resolvendo e cuidando, né? De forma acolhedora, tá? O escândalo é sempre uma consequência do mal, é uma consequência moral. O escândalo, então assim, se todos nós estamos escandalizados e fazemos parte disso,
é uma consciência, é uma situação que foi plantada por nós. Então é melhor nós plantarmos bons frutos para que no futuro não tenha o escândalo que aconteceu hoje. O meu mundo interior reflete em volta tudo que eu trago dentro de mim. Sim. Ai, dói, viu? Continua, né? Vamos continuar, porque... Item, ainda continuando no item 12, tá? No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral. Por isso, em certos casos, não se compreende sua acepção. Escândalo não é somente que ofende a consciência do outro, mas tudo que é resultado de vícios e imperfeições dos homens. Toda má reação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, o escândalo nesse caso é resultado efetivo do mal moral. Mal moral. Precisa falar mais? Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Ó, volta aí, nego. Jesus. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque através desses escândalos nós vamos aprender. Ó, nós conversamos. Deixa eu só falar uma coisa. Bom dia, Jô, minha querida. Bom dia, minha linda. Também tô morrendo de saudade de todo mundo. De abraçar. Tomara que quando a gente volte, esteja livre o abraço. Ó, assim, né, gente? Uma vez, em uma das nossas conversas, e também a gente escuta, que muitas vezes eu mesmo, né? Ai, podia passar por aqui, tudo tá dando certo, tudo ser lindo e pintado assim, do meu jeitinho. Não existe isso. Não existe. Por quê? Isso é conto de fadas. Isso é conto de fadas, é uma ilusão. O Pai, Jesus nos convida a ir falando que é necessário e é preciso o escândalo. Porque através do escândalo vai ter a aprendizagem. Agora está tudo escandalizado, mas tem bem isso. Tenho bem isso. Porque com o bem a minha alma se choca, dói. Mas eu falo, olha, eu não concordo, Senhor. Olha a empatia se desenvolvendo em nós. Poxa, eu não concordo que aquela criança não tenha água. Poxa, eu não concordo que aconteça tal coisa. Olha, Senhor, eu vou rezar por aquele, né? Então, os escândalos vão fazendo com que algumas feridas nossas sejam assim mexidas e a gente desperte os olhos de ver para falar, opa, eu preciso me transformar. Eu preciso mudar. Antes que isso piore mais ainda a minha situação. Sim, vamos voltar aí. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque os homens, sim, sendo imperfeitos na terra, estão inclinados a fazer o mal. Mais fácil, né? E mais árvores dão maus frutos. Portanto, é preciso entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham obrigação de praticá-lo. Opa! Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então eu faço mal porque eu sou imperfeito, mas em nenhum momento eu fui obrigada a fazer. É o livre-arbítrio. E aí, quando aquele dia, não é assim, gente? Meu Deus. Aquele dia que você tem uma atitude, que você fala, parece um sino aqui. Aquele dia você faz uma atitude. Por exemplo, você está ali, em vez de acontece uma discussão. Aí você tem uma atitude que não é legal e aquilo fez mal para o outro. Parece um sino. Para nós já é assim. Não adianta disfarçar. Quem está estudando o Evangelho, quem está aberto à doutrina, e graças a Deus já está tocando o nosso coração, meu Pai, faz assim, ó. Um sino. E esse sino vai lá no coração e já fala, opa, fiz besteira. Item 14. É necessário que o escândalo aconteça para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, a um só tempo, como castigo para uns e como prova para outros. Sim. É assim que Deus faz,
emergir o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas mais ou rejeitáveis. Vai ter uma hora que até para fazer o mal você cansa. Meu Deus. Cansa. Vai ter uma hora que você vai cansar. Olha, a gente que trabalha em câmera mediúnica, às vezes quando está conversando com aqueles nossos irmãos necessitados, Sim. Eles precisam às vezes do quê? De uma palavra Sim. de consolo e uma palavra de carinho Sim. para que eles parem e pensem, meu Deus, Estou escutando. preciso mudar. Eles não vão te falar isso, mas Sim. dentro deles eles vão perceber Sim. que está na hora deles mudarem de caminho, deles Sim. mudarem. Aquela perseguição que eles tinham um com o outro, que demoraria séculos, que a gente viu isso no filme do Divaldo, tá? Sim. Quando o Divaldo conseguiu tocar no coração do outro, tá? O Divaldo fala, isso vai demorar séculos. Ele falou, eu não posso te perdoar agora, porque isso é coisa de séculos. Mas a semente foi plantada, tá? Ah, o irmão, né, que perseguia ele. Isso. O irmão que perseguia ele não curava, não perdoava de jeito nenhum. Não é isso? Precisava do quê? De bons exemplos. É, através das boas atitudes do Divaldo, o irmão falou, opa, Então, aí foi E nós estamos tirando com base Sim. esse filme. Mas são várias situações em que o ser humano chega e para, poxa, eu preciso parar e voltar e mudar meu caminho. sim, me chamou muita atenção aqui, que na verdade, às vezes a gente acredita, né, aquela palavra mal falada, desculpa, né, gente, mas aquele degustar de falar, nossa, ó, Damião, ó. Na verdade, o mal que nós estamos fazendo é para nós mesmos. Você é o assim, único somos prejudicado. as primeiras vítimas desse escândalo. É. E é engraçado que é igual uma panela de pressão, né, gente? Eu vejo o escândalo como uma grande panela de pressão. Às vezes, na minha vida íntima, assim, das minhas outras encarnações, algumas coisas que acontecem que para nós, né, a gente fala, nossa, isso é um escândalo. Eu fico pensando, meu Deus, quanto será de produtos, de alimentos, de ingredientes, quanto será que a gente foi exagerando? E a panela foi crescendo, crescendo, crescendo. Por que a panela de pressão? Porque ela explodiu. O escândalo é assim, uma explosão. E aí, na hora que explode, você olha assim e você se assusta, não é? Então, assim, vamos começar a medir o que a gente coloca dentro dessa panela de pressão? Para que ela não exploda, né? Para que ela não exploda. O escândalo é necessário para a aprendizagem. O escândalo e a vítima, aspas, os primeiros que se machucam e dói somos em nós. Mas vamos começar a medir o que a gente põe dentro da panela para que ela não exploda. É um grande convite. Vamos lá. Item 15. Item 15, meus amores. Se ocorre assim desse o mal é necessário, e resistirá sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não mais haveria necessidade de castigo. Suponha-se a humanidade transformada em homens de bem. Nenhum procurará fazer mal ao seu próximo e todos serão felizes, porque serão bons. Tal é o estado dos mundos avançados, nos quais o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos progridem, outros estão se formando, povoados ainda de espíritos primitivos, que servem, além disso, como habitação, auxílio e ambiente expiatório a espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados ao mal, rejeitados no mundo onde se tornam felizes. Então, o que quer dizer aqui? Eu aqui não consegui progredir. Sim. Estou estacionado. Sim. O que eu fiz para o outro? Sim. Além do mal. Qual foi a mala que você construiu para voltar para o plano, né? Então, o que acontece? Esses mundos que estão sendo criados, se aqui você não conseguiu ajudar ninguém, não fez nada por ninguém,
Em que mundo você vai estar, né? Você vai para esse, que naquele lugar, lá você vai ser tratado como? Nossa, um espírito, não vou falar de luz, mas você vai ter que ir para lá e ajudar no progresso daquele planeta que está sendo formado. Lá você vai ter todas as condições que o mundo vai estar falando, o mundo primitivo. Não, e na verdade, Damião, é muito bonito, né? Porque não há punição. O que a gente chama de punição não é punição. Nós somos sempre convidados às salas de aula. É uma grande escola, que está interligada. Nós temos um costume muito feio, eu tenho esse costume. Quando aqui na Terra a gente fica tão enraizado terra que a gente esquece que nós somos interligados ao mundo espiritual. Então eu estou aqui estagiando, mas eu sou dessa casa. Eu estou estagiando na Terra, mas eu sou da casa aqui espiritual. Quando eu estagio aqui na Terra, e o que vai acontecer? Eu fiz um bom estágio, em que sala que eu vou voltar? Você vai para, se você está na quinta, você vai para a sexta. Se eu não, sim. Se você conseguiu fazer o que você precisava, você vai. Sim. E aí, o que acontece? Ele fala que nós estamos podendo plantar, podemos nos organizar, fazer uma boa lição para ver para que sala que eu posso ir. Quando o Pai Maior nos dá a oportunidade dessa aprendizagem, aí o erro nosso também, que foi colocado dentro de muitas filosofias e dentro que Deus castiga. Deus não castiga, Deus não pune. Ele vai dando a oportunidade para que sala que eu vou. Se eu não fui uma aluna assim, uma aluna legal, Damião vai lá para o 9º ano, Damião vai lá para a universidade, vai aprender tais situações que ele foi melhor. Ele tentou ao máximo se lapidar. O pai falou, não, filho, tudo bem que você errou nisso, mas ok, a sua própria consciência vai te chamando. Mas eu fui orgulhosa, eu fui maledicente, calma, não precisa pisar em tudo. Eu fui vaidosa, aí o pai, eu não fui resignada, que é muito difícil ser resignada, eu sei. Aí o Pai Maior vai falar assim, filhinha, vem aqui, vem amor. Vem aqui, na sua escala ali, ó, vamos reorganizar essa aprendizagem? Nós escolhemos também, né? Eu escolho todos os dias. É por isso que a gente tem um livre-arbítrio, né? Eu escolho, ele deu pra gente isso. Só que a gente não sabe o que fazer com ele. Desculpa, meu. Nós escolhemos todos os dias, eu tenho que rir. Nós escolhemos todos os dias, qual é a sala de aula que eu quero estar. Item 16. Vamos embora. Só para jogar uma pá de cal em cima do que já está deitado, né? Mas aí daquele por quem o escândalo acontece, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que sem saber serviu de instrumento para a justiça divina e cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de fazer o mal e também deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com ele. Sim. Porque o pai talvez tenha sido ele mesmo um mau filho que fez sofrer a seu pai. Sim. E que sofre a pena de talião. Mas o filho é mais desculpável e deverá, por sua vez, ser castigado através de seus próprios filhos e de uma outra maneira. Olha, a gente não lê nos livros que quando uma pessoa prejudica a outra, muitas vezes ela vem como filho, ou você pode ser o pai daquele filho. Sim. A família, não é à toa que a família primeira forma de aprendizagem. Forma de aprendizagem. De convivência. Fazer fazer um murinho aqui. E está falando aqui sobre isso. Ai, meu Deus. Tá? Mas o filho não é mais desculpável, deverá, por sua vez, castigado através de seu pai, de seus próprios filhos, ou de uma outra maneira. Aqui está falando de uma forma, tá? Mas é bom a gente entender por outra. Tá?
que é a família, que nem você falou, a família é o primeiro estágio. Primeira forma social de convivência, viver, sim. Tá? E também de poder resgatar alguma coisa que você tem com o outro. Né? Aqui quando fala, mas o filho não é mais desculpável e deverá, por sua vez, ser castigado através de seus próprios filhos, ou de uma outra maneira. É quando muitas vezes nós voltamos lá pro plano, aí papai do céu ali, a turma toda chega e fala assim, amorzinho, venha cá. Sabe seu papai que você abandonou, que você não honrou, que você não cuidou, ou seu filho que você não abandonou? Que abandonou? Que você abandonou? Tudo bem, filhinho, tudo bem. Mas foi legal? Aí a pessoa fala, não. A pessoa se arrepende, conversa, programa. Gente, eles têm maior trabalheiro, mesmo assim a gente faz besteira. Tem toda aquela situação. Olha, amor, presta atenção. Como você não foi um bom pai, você abandonou seu filho, o que você acha de você voltar agora como filho dele? Porque ele vai... Não porque o filho que não foi bem cuidado vai castigar esse pai. Pelo contrário. Deus é tão bom que, ó, eu não fui um bom pai para o meu filho, mas eu volto em outra encarnação sendo filho e o meu filho me cobre de amor. Olha que lindo. Eu não fui uma boa mãe para o meu filho, mas na outra encarnação eu posso vir como filha e meu filho me cobrir de amor. Olha que lindo. Que lindo. E nós, não posso chorar, gente. E nós somos agraciados, presenteados. E a gente entende tudo errado, muitas vezes. Não, é verdade, porque ele fala assim, ele dá oportunidade de nós nos reajustarmos. E às vezes a gente vem com aquela mania antiga. Ó, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal. Mas quando eu era criança, eu tinha medo dos castigos de Deus, porque eu aprendia como se fosse um castigo. E não é isso, é oportunidade. O Damião não foi um bom marido. Beijo. Poxa. Não, exemplo, vai. O Damião não foi um bom marido. Ok? Como que o Damião vai ser? Essa organização dele lá no... E assim, e não, tem algumas voltas, né, Damião? Que é compulsória, mas a 90% também das nossas, muitas vezes, não é nada compulsório. A gente meio que, não, vamos combinar? Não, tudo bem. Não é, nego? Agora no finalzinho. Tá. Se tua mão é motivo de escândalo, corta e figura energética que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Significa simplesmente ser preciso destruir em si toda a causa de escândalo, quer dizer de mal, arrancar de seu coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso, quer dizer ainda que para um homem é preferível ter a mão cortada e ter servido de instrumento para uma má ação, antes ser privado da vista, que ter olhos que servem de fonte para maus pensamentos. Para todo aquele que apanha o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Jesus não disse nenhum absurdo, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave dada pelo Espiritismo. Tá? Tem gente que interpreta as coisas conforme o seu interesse. Sim. Tá? Se não servir aos seus interesses... Não serve. Se não serve aos meus interesses, não serve. Não serve. Então, por isso é que não pode... Por isso que fala aqui, depende de como você quer entender as situações, as coisas. Novamente, nós somos convidados, né, gente, a tirar de nós. Vamos nos acolher, né, meninos? Na verdade, eu acho muito importante esse acolhimento. Porque o Evangelho, né, essa releitura do Evangelho, não é um convite a nos colocarmos como vítimas, mas também como aquele que prejudica aquela pessoa ruim. Nenhuma coisa nem outra. Nós somos convidados a nos transformar. Então, olha só, nós somos convidados a sermos simples e humildes. Nós fomos convidados a lavar a nossa alma e deixar mais límpida. E agora também nós somos convidados
a sermos agentes de coisas boas, para que não ocorra o escândalo futuro. Para que a gente aprenda no escândalo atual, opa, antes de eu atingir a moral da outra pessoa, vamos ver o que eu trago dentro de mim? Vamos cuidando. Se isso não serve para mim. Vamos limpando. E assim, limpar com muito cuidado, porque às vezes quando nós estamos assim estudando, a gente tem uma pressa de mudar tudo e não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Pai sabe que nós somos imperfeitos. Então vamos fazer igual Santo Agostinho. O que eu vou resolver hoje? Opa! O Evangelho falou sobre a humildade, a simplicidade, o fato da fofoca, o fato de eu olhar o outro e não olhar para mim mesmo. Olha quanto a gente já tem nesse capítulo para trabalhar. Então, assim, como é que eu faço isso? O de ontem nós lemos uma parte de um livro, depois vocês olhem com carinho, sobre higiene mental, não é isso? Aí assim, o título é sobre higiene. O que eu posso fazer para estar trabalhando isso? Eu estou numa roda de fofoca. Não, pera. Olha, não. A pessoa está falando, eu estou falando da Jolina, Aí eu estou falando da Jolina e não estou falando coisas boas. Para que isso? O que acontece? Aí o Damião fala, não, peraí. O Damião nem precisa falar. Ele, você viu aquela receita de bolo? Desvirtua. Eu estou fazendo situações que vão causar um escândalo. O que eu posso resolver tudo isso? Tem aqui um livro, Jesus no Lar, Chico Xavier. Antes de nós entrarmos no outro. Depois eu vou tirar foto para nós. Dona Shirley, bom dia. Luciano, bom dia, meus amores. Angelina, minha querida Angelina. Bom dia, meus amores, bom dia. Se vocês quiserem falar alguma coisa, viu, gente? Vai escrevendo que eu vou falando. Eu tô com saudade de todo mundo. Caso vocês escrevam, pode ficar sossegado que a gente não vai falar, tá? A gente vai pedir para os universitários, é isso? Tenha vergonha. Se nós não soubermos, a gente vai pedir. Não, mas se a gente souber, tem a Margarete, hein, Margarete? Explicações do mestre. Em plena conversação edificante, Jesus no Lar, capítulo 3. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, dos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime? Todavia, como iniciar-me nela? Olha, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvidos as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso, desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Que nós tenhamos boa vontade, né, gente? Já é um bom início. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros, boa vontade e fé. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida, a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar,
cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as fugidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos, portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. E por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração com o alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. O leite puro nos esclarecimentos elevados com a ferrugem do egoísmo velho. Os vícios que trazemos dentro de nós e que a gente insiste ainda em não tirar, tá? São as ferrugens, aquele negócio que está dentro de você. E você não tira. Vira uma crosta. É. Até você conseguir resistir isso aí. Ou seja, vamos identificar, é um convite. Vamos identificar o nosso ferrugem, depois vamos limpar. Vai dar trabalho, mas vai ser bom. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Todos ficaram comovidos com a chamada de Jesus em cuidarmos desse ferrugem. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, lindo, né, gente? Afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: olha a generosidade do nosso Pai, a humildade em acolher aos seus irmãos, sem julgamento. Jesus fala: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Apesar do Pai falar do nosso ferrugem, das nossas imperfeições, Ele nos acolhe. Ele fala: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças, desculpa, não te esqueças dessa verdade clara na natureza. Se você pega dentro de... Aqui está tudo sujo, a nossa mesa é preta aqui, ó, a cor está preta. Se cai uma gota branca, uma gotinha, uma tinta branca, nossa, aquilo se destaca. E é o início. A nossa alma está cheia de manias e imperfeições. Só o fato da gente reconhecer hoje que, nossa, aquele dia eu fui, já é uma gota. Já é uma fiz gota. O que eu não devia ter feito. Já é uma gota. Com a cabeça quente eu fiz. Já é uma gota. Porque quando for ocorrer de novo, a tua moral vai te chamar. A sua moral vai te chamar. Instruções dos Espíritos. Deixar vir a mim as crianças. O Cristo disse: olha as crianças aqui, outra vez Jesus tomando como exemplo a criança. Tá? O Cristo disse: deixar vir a mim as crianças. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo à criança, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança.
Jesus chamava a si a infância intelectual da criança, em processo de educação, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria submetida ao jugo do instinto, e que ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que exerce ao seu redor e a seu favor. Mesmo porque a gente sempre sabe que Jesus ia em encontro daqueles que precisavam. Sim. Porque, assim, os sãos não precisam de ajuda. E quem é que precisa de ajuda? São os viciosos, tá? Os fracos, Sim. tá? Esses aí Sim. precisam de ajuda. E a criança, nessa parte intelectual, está com um processo de aprendizagem, na verdade. E ele toma outra vez a criança como exemplo. Por isso, porque é através da pureza da criança que a gente pode aprender alguma coisa. Sim. Né? Então, por isso que ele pega a criança como uma figura simbólica, para nos chamar a atenção enquanto a humildade, enquanto a aprendizagem, enquanto a inocência, né? Que Jesus, ele quer que as pessoas cheguem nele com confiança, Sim. sabendo que ali ele vai encontrar o remédio que ele precisa para aliviar as suas dores. Sim. Tá? Através das palavras de Jesus, dos ensinamentos, não é verdade? Sim. Que ele vai poder corrigir, ou se ele tiver vontade para isso. Né? Claro, se você vai através de Jesus é porque você quer. Sim. Tá? Corrigir um defeito, um vício. Ele não, na verdade, o Pai Maior, né? O Evangelho, o Espiritismo, as religiões, mas vamos destacar a questão do Espiritismo agora, do Evangelho. Nós temos um banquete maravilhoso. A espiritualidade, através dos médiuns, nos traz riquezas, como os livros da doutrina, nos traz o Evangelho. Nós temos a aprendizagem que o nosso Pai Maior nos serve. Nós temos tanta coisa que nos ajuda, que nós possamos todos os dias nos convidar a esse banquete, né? Deixa eu só falar aqui o comentário que a Angelina colocou, que nos ajuda aqui. Está tudo tão explicadinho nessas passagens do Evangelho que não fica dúvidas, mas fechar nossos olhos e verificar nossos atos. Ai, eu que agradeço, Angelina. Obrigados, queridos, pelos ensinamentos nas manhãs de domingo. Que suas luzes cresçam cada vez mais. Deus os abençoe. É verdade, Angelina. Está tudo tão maravilhoso, está tudo tão no banquete aqui, tá, né? Que a gente possa colocar em atitudes. É que nós temos muita dificuldade em colocarmos em atitudes na hora que as coisas estão remoendo em nós. Porque Jesus, veja bem, quando ele chama as pessoas para algum tipo de ensinamento, ele está querendo que a alma da pessoa se eleve, Sim. O seu espírito se eleve. Ele não está preocupado com a forma física, com o exterior. Ele está preocupado com o seu interior, que você cresça interiormente. Nós não podemos esquecer, nós repetimos, mas é porque é necessário que a gente grave isso na nossa alma. Nós somos seres viajantes em dois mundos. Nós não podemos esquecer que o Pai Maior, ele está preocupado com a nossa mala espiritual. O que eu tenho dentro de mim? Filho, o que você pode melhorar dentro de vós, meu amor? O que você, como criança infantil, pode trabalhar agora? Se você aprendeu o B da bondade. Você vai levar consigo aquilo que você aprendeu. Sim. E através desses ensinos, você vai... Sim. Né? Tanto que, ele não podia ensinar nada. Lá no início do infância 18. física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto, e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que se exercem ao seu redor e a seu favor, porque nós somos instintos ainda. Nós somos seres instintivos, muito ligados à matéria, E né? ainda não pertence à ordem superior. A gente fala mais
por instinto que com a razão. Sim, sim. A gente deixa muitas vezes Mas a razão de lado. sim, mas é o que eu quis falar e eu, na verdade, eu me atropelei. Que se nós somos seres viajantes. Quando nós estamos muito à Terra, nós usamos muito de instinto. Quando nós conseguimos nos conectar mais à aprendizagem espiritual e ao mundo espiritual e pôr na cabeça que nós somos, não é porque nós estamos aqui que nós não estamos interligados lá. Então que nós possamos aprender a viver nesses dois mundos e deixarmos mais os nossos instintos abafados, esses instintos ruins, e colocar o que tem de luz dentro de nós para fora. É por isso que Jesus, quando ele convida alguém a seguir ele quer que a pessoa tenha certeza que o ser humano chegue até ele com confiança, na certeza de que com ele, as palavras dele vão ajudar de alguma forma. Sim. Tá? Porque eles não... o ser humano, ele acha que Jesus não curava. Jesus ensinava o caminho. Você a se curar. Sim, tá? sim. Ele te ensinava. E as pessoas, então ele chamava as pessoas e tinha a certeza de que as pessoas chegavam nele com a confiança de que ia... Mas se nós pararmos desde o início dessa releitura do Evangelho, desse bate-papo, nós somos convidados a tanta coisa, né, gente? Ó, nós somos convidados à questão da vida futura, nós fomos convidados a trabalhar o nosso eu, nós somos convidados a trabalhar tantos sentimentos. É esse convite que Jesus nos faz todos os dias. No item 18 ainda, tá? Deixaram vir minhas crianças. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Olha, ele ainda vê a gente como crianças. Porque somos. São crianças ainda em aprendizagem, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, assim submeter as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas. O clarim matinal que tocou para o despertar foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril começa. Não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem se ligue à lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. O que acontece? Você não tem que pensar, ele quer que você exercite a tua inteligência para poder compreender o que ele está falando. No Espiritismo, a gente estuda para quê? Para entender as palavras. Não não, eu acho que vai dar certo isso. Não, isso não. Instintivamente quer dizer o quê? Você vai seguir o seu instinto. E muitas vezes, quando você segue o seu instinto, você acaba fazendo bobagem. Sim. Porque você não está pensando naquilo não, e acredita, né? E na verdade, quando nós não estudamos, porque assim, quando você não estuda, quando você não tem o conhecimento, você vai acreditar em coisas que vai te fazer até mal. Que Deus castiga, que existe um inferno que vai nos queimar. Isso não existe. Isso não é. Seguir a lei inteligente é ter certeza daquilo que você é bom. Sim. E quando fala isso, é através do estudo. É acreditar mesmo que somos centelha divina. Estudando. Sim. Aqui está falando de uma fé, quando uma fé cega, sim, que você não sabe daquilo, tá? Aí você vai pelo instinto. Isso é uma fé cega. Sim. Tá? Você vai pelo que os outros falam. Mas quando você estuda, não. Quando você estuda, não. Você usa de má fé com inteligência. Siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Então, ele está pedindo para que você, além disso, você mesmo tem que fazer isso. Sim. Entender aquilo que você está fazendo. Se você não está entendendo aquilo que você está fazendo, não adianta estar aqui estudando. É um cego, né? É um cego no percurso. Então, assim, que nós, é um convite, que nós não sejamos cegos no percurso. Por que a casa espírita, né?
Dona Shirley, presente. Por que Dona Shirley, né, a casa espírita, ou as pessoas que organizam, existe uma cobrança muito importante. O trabalhador da casa espírita, ele tem que frequentar cursos, estudar, fazer as coisas. Por que os assistidos são convidados aos cursos, a participar e escutar das palestras? Porque no espiritismo, uma casa espírita séria não quer pessoas que não aqui, estudem. Ó, eu vou até voltar a ler um pedacinho aqui. Não se mais se trata de crer instintivamente e obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que revela a sua universidade. Porque quem trabalha maquinalmente é quando, né, quando você faz, eu vou pegar igual o Charlie Chaplin. Eu falo e você fala, não, você está certo. É máquina, só repete atos. Eu só vou repetir. Tudo que eu falar, você vai concordar? Não. Papagaio. É o papagaio. Vamos ler só esse 19 rapidinho, que já vai dar 10h30? Isso. Deixa, porque também até... Vamos ler a 19, quer que eu leia? Vou ler. Deixar vir a minhas crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixar vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixar vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixar vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei curar suas feridas. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência? Este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as? É o amor, é a caridade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Olha, o que temeis em trabalhar e usar o fogo divino? E ele ainda nos convida, venha a mim, deixai-vos em todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vós apraz provar-me pela dor e tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem. Eu o sei, que sua mão pesa sobre mim. E nós vamos lá para o finalzinho. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro, onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-los. Vou repetir, lindíssimo. Se tendes o amor, tereis colocado vosso tesouro, onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-los. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhes a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia. E semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Só vou fazer um comentário, porque sei que está em cima da hora, mas é uma Sim. coisa aqui. Eu vou pegar aqui uma coisa que chama muita atenção, que deixar vir a mim os ignorantes. Ele não está falando de ignorante, de pessoa bruta. Não. Tá? Ele está falando ignorante da falta de conhecimento, tá? Para que ele possa esclarecer, para ensinar. Nós, tá? os ignorantes, somos nós que temos dificuldade em aprender o que o Pai Maior nos ensina a cada dia. E olha só o que ele fala. Ensinar-lhes o grande remédio. Sim. Tá? Ele quer ensinar a forma da pessoa, como ela pode fazer para se melhorar, para que ela não sofra. Tá? Sim. Então, ele está chamando, não, quando ele fala de ignorante, é ignorante de saber. Sim. E aqui no final tem a questão que ele nos convida para que nós também, né, numa metáfora aí, eu na minha releitura, que nós sejamos aves, né?
que nós sejamos aves com voo lindo e maravilhoso para alcançarmos essa aprendizagem, que nós possamos colocar as nossas asas espirituais, que nós possamos colocar as nossas asas da bondade, que nós possamos colocar as nossas asas da humildade, do escutar, né? Tem tantas asas maravilhosas, que as nossas penas que formam as nossas asas sejam penas maravilhosas, de sentimentos bons, para que a gente voe, e voe alto em relação a ele, cada vez mais longe. Uma pena aqui, olha, só faltou. Bem-aventurados que têm olhos fechados. É que a gente fala muito, agora, né? Mas tudo bem. Vou fazer oração, pode? Tá bom? Ai, agradecidos, nós vamos agradecer. Maria Albertine, bom dia, minha linda. A Maria Albertine colocou aqui assim: tirar-nos o véu da ignorância. Sim, Mari, cada vez mais. Que a gente tire o véu da ignorância, que a gente enxergue aos pouquinhos, né? Cada detalhezinho a gente vai arrumando. Deus é tão maravilhoso, Pai. Deus é maravilhoso. Vamos respirar fundo. Vamos acalmar nosso coração. Vamos nos conectando a nós mesmos. Vamos dar uma passagem assim à nossa própria alma. Vamos nos sentar nesse banco. Vamos dar um passeio a esse recipiente que é a nossa alma, com muito amor nos acolhendo. Vamos pensar na semana que passou. Vamos tirando a ansiedade, jogando longe. Vamos acalmando aquela aflição que doeu a nossa alma. Vamos afagando nossos sentimentos. Vamos dando um passeio agora ao nosso lar interior. Agora vamos passear por todos os cantos da nossa casa. Vamos acolhendo aos assistidos, aos irmãos que nos escutam, a dona Shirley, nossa amiga, presidenta da nossa casa. Vamos andar pela calçada do Semente. Vamos andar pelas partes mentalmente de todo o Semente. Vamos espiritualmente visitar todos os pedacinhos. Vamos agora como um conjunto inteiro de assistidos, de trabalhadores, dos estudantes, né, dos irmãos que estão ali trocando informação com os facilitadores do estudo. Vamos fazer um único conjunto e vamos emanar claramente muito amor ao universo. Ah, Pai de infinita bondade, me faz simples, Pai. Simples comigo, simples com o irmão. Me torna humilde, Pai, na minha jornada e caminhada. Ah, Pai, faz de mim um instrumento de vossa paz. Que o escândalo, Pai, faça em mim aprendizagem e que esse escândalo também, Pai, me torne sábio em encontrar, Pai, aquilo que eu devo trabalhar, para que o escândalo que hoje é necessário, no futuro, não ocorra com tanta força. Ah, Pai, que eu reconheça em mim a criança em aprendizagem, tirando o orgulho, a vaidade, que eu me torne aluno de suas palavras, e que essas palavras se tornem ação. Movimenta toda a aprendizagem dentro do meu coração. Ai, Pai, que eu lave minhas mãos, que eu lave o meu espírito, que eu lave a minha alma. Que eu não participe da maledicência. São tantas as palavras.
Felizes nós que somos convidados a tantas reflexões. Felizes nós que somos crianças. E assim, agradecidos que estamos nesse círculo de tantas palavras, tantos sentimentos da fé, da abundância dos ensinamentos do Pai Maior. Nós agradecidos, nós vamos falar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Na sexta ou no sábado, normalmente a gente coloca, né, um vídeo antes da live. Sejam todos convidados à próxima live. E quem puder e tiver oportunidade, nós provavelmente vamos falar um pouquinho dos... final desse capítulo? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, e nós vamos colocar bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Que é o capítulo 9. É o capítulo 9, é um convite que nós... A gente vai fazer o final do 8 e um pedaço do 9, do que 9. Eu tenho certeza que vai dar para a gente fazer uma boa parte ainda. Obrigada, gente. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, ou até que não concorde com alguma coisa, é só colocar para a gente estar conversando. Nós agradecemos a oportunidade de colocar a alma de molho, né? Sabe, a alma assim de molho, de forma fraterna, dentro do amor, né? Essa alma de molho para a gente juntos ir trabalhando e evoluindo, criando nossa asa. Eu vou fazer uma asa bem colorida minha. Eu vou colocar a primeira pena ainda aqui. Vai parecer um pavão. Não tem problema, a asa é minha. Olha, um beijo a todos, um bom domingo, um bom final de semana, né? Sim. Um domingo. E que Deus esteja E um bom início da semana. Tchau, um beijo a todos. Um beijo, meus amores. Obrigada pela oportunidade. Ai, ai.